Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, como eu sempre aviso para vocês, né, nós temos aqui no canal, o canal mudou de nome, né, gente? Agora o canal é Rumo ao UERJ. Eu acho que combina com o nosso próprio bordão, né? Rumo ao UERJ 2024, ano passado era Rumo ao UERJ 2023, né? Nós temos aqui no canal as playlists, como eu sempre aviso para vocês, ó, vocês podem procurar aqui as playlists. A gente tem playlist do primeiro exame de qualificação, o meu amigo pintor, né? A gente, ó, primeiro exame de qualificação, já com os exercícios, né? Já com vídeos sobre as duas partes do livro, em breve com o simulado, né, que eu vou trazer e propor para vocês. E a gente tem também o UERJ segundo exame de qualificação. Eu estou clicando aqui para vocês olharem. Ó, já temos, são 8, né, contos do Chico Buarque, Anos de Chumbo, e a gente já tem aqui, com esse, vão ser 6 vídeos dos 8 contos, né? Como eu falei para vocês, no dia 12 de junho começa o nosso curso de redação, né? Então eu quero que no dia 12 de junho todos os vídeos sobre esse segundo livro já estejam aqui para vocês, disponíveis para vocês. Então a gente já em maio, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de maio, a gente já tem 6 vídeos sobre os contos de Chico Buarque, tá? Então, quando chegar em junho, quando vocês acabarem de fazer a primeira prova, o primeiro exame de qualificação, a gente já vai ter todos os vídeos comentando o Anos de Chumbo do Chico Buarque. Esse é um compromisso que eu sempre trago aqui no canal. E vocês já vão ter também, né, os exercícios, as propostas, e a gente vai fazer um curso também para o segundo exame de qualificação, como a gente fez para o menino do pijama, o meu amigo pintor, perdão. Né? Então a gente vai ter um curso também de qualificação, só que esse curso vai ocorrer concomitantemente ao curso de redação. Então por isso que eu quero deixar todos os vídeos gravados. E hoje a gente vai falar de um desses contos, né? Se não me engano, é o terceiro, deixa eu ver aqui no livro físico, né? Vocês sabem que eu adoro pegar o livro físico, né? Na verdade, é o terceiro conto, que se chama Os Primos de Campos, né? Esse é um conto muito interessante, né? Do lado do passaporte é um dos maiores contos. Aqui, ó, eu sempre coloco para vocês também no vídeo, né, o arquivo do livro digital. E esse é um conto muito interessante, ele é um dos maiores e talvez seja o mais irônico de todos os contos que a gente tem aqui. Bom, de característica em comum, né, com o primeiro exame de qualificação, dá para fazer até umas questões, né, juntando esses dois livros. A gente tem um menino que ele vai contar a história dele e a história da relação dele, da família dele, com os primos dele de Campos, né, que vem passar as férias sempre no Rio de Janeiro. Né? Então é mais uma narrativa que se passa no Rio de Janeiro, no Leme. Né? A gente vem a saber que esse conto também, né, ele se passa na ditadura militar, tem uma série de nuances aqui, né, e ele vai contar da memória dele, do problema que ele tem de memória, né, ele vai deixar isso bem claro aqui no início do conto. Ó, não tenho boa memória remota, pouco me lembro da minha primeira infância. Só dou por mim com certa nitidez a partir dos 6, 7 anos de idade, quando estou, por exemplo, na sala de aula, pelejando para aprender o hino nacional. Né? Então, esses são alguns indicativos, por exemplo, ele pelejando, né, sofrendo para aprender o hino nacional, que se tem ali uma Copa do Mundo, que as ruas estão enfeitadas para a Copa do Mundo. Né? Então a gente já imagina que seja o período da ditadura militar por isso. Depois a gente vai ter mais certeza. Né? É um conto muito interessante, gente, porque a gente vai vendo, a gente vai descobrindo, fazendo a leitura, uma série de coisas. Por isso que eu vou ter que fazer aqui, dar para vocês alguns spoilers. Né? Então a gente vem descobrindo aqui na leitura, né, algumas coisas. Então, por exemplo, esses dois primos dele, tem um que é mais velho, que é o grandão, e o menorzinho. Né? E o nosso protagonista, ele fica no meio termo. Ele está entre a idade do menor, do caçula, e do primo
mais velho, né? A gente vem descobrindo o seguinte, que os primos são criados pelo pai, na cidade de Campos, e que o pai trabalha numa plataforma de petróleo, né? Na cidade de Campos, né? E a gente vem a descobrir algumas coisas. Eles não têm mãe. A mãe sumiu no mundo. E o nosso protagonista, que é o narrador em primeira pessoa, ele tem a mãe, ele mora com a mãe e com o irmão, e eles não têm pai. Então já fica algo muito estranho, né? O irmão dele, né, do nosso protagonista, é um excelente jogador de futebol, com muitas habilidades para jogar futebol, tá? E ele descreve os dias que eles vão, né, assistir o irmão jogando futebol junto com os primos, né? O irmão jogador de futebol parece ser mais velho do que o primo grandão, né? O mais velho, né? Ele relata, né, que sempre teve curiosidade de conhecer o tio, só que ele não conhece o tio, né, que é o pai dos meninos, tá, que vive na plataforma, né? E o que acontece? Em determinado momento, a gente percebe na narrativa que o irmão dele, do protagonista, mais velho jogador de futebol, não gosta dos primos, né? O irmão dele vai dizer para ele que o pai, que ele não conhece, né, fugiu com a tia, a mãe dos primos, né, e sumiu no mundo. Deixou a mãe sozinha e deixou o tio sozinho em campo, né? Então, na verdade, esses primos são meio-irmãos, né? Tudo leva a crer que eles são meio-irmãos, né? E o nosso protagonista, e por que a gente vai perceber isso, né? Porque o nosso protagonista ele vai começar a descrever o irmão tem cabelo liso, é branco, assim como a mãe, né? E ele vai começar a descrever que ele tem o cabelo crespo, né? E ele vai começar a descrever os primos, né, como pessoas afrodescendentes, né, como pessoas negras. Então, provavelmente, o pai dele que fugiu com a tia, né, seja negro, né? E a gente vem a descobrir que, assim como o irmão, o pai dele também jogava muito bem futebol e, muito possivelmente, né, o filho, né, herdou essas habilidades, né? E o conto ele vai ganhando um grau de ironia, né? Porque assim, ele vai mostrar, por exemplo, que a mãe, né, dele tem um caso com um delegado. Então, quando ele, né, como todo adolescente que apronta alguma coisa, né, e é preso e tal, né, coisas de adolescentes, né, não é nada demais, né? Sempre o delegado solta ele, né? Então, a mãe tem essa relação com esse delegado que vai frequentar a casa dela, né? E a gente tem essa questão aqui no conto da dificuldade do problema de lidar com a polícia, né? Ainda mais numa época de ditadura, né? Então, o que vai acontecer? Né? A gente vai vendo muita ironia nesse conto e muitas descobertas nesse conto, né? A começar pelo pai do menino, que tem uma relação com a tia, né? E foge com a tia, né? Essa coisa toda, tá? Então, o que vai começar a acontecer aqui? Né? Uma série de coisas, né, que vão retratar bem esses cenários do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, também de Campos, né? Ele vem a saber que um determinado dia, né, numa época que não era férias, se eu não me engano era o mês de abril, porque os primos só vinham passar as férias, né, no Rio de Janeiro. Um determinado dia de abril, o primo mais velho aparece na casa, né, à noite, e a mãe dele, né, a mãe do menino, está dando sopa para ele. Ele vem morar no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? O nosso protagonista ele não tem uma boa memória, né, como a gente viu ali no início do conto, né? Nosso protagonista pergunta para ele: e aí, como está o meu irmão, o seu irmão caçula, meu primo caçula, né? Aí a mãe fica sem graça, né? Meio que olha para ele assim: você não lembra? Não faz essa pergunta pro seu primo, né? Porque o irmão dele morreu numa chacina, né? Então o caçula foi morto numa chacina, né? Com uma série de jovens em Campos, né? E o mais velho, o grandão, né, que ele chama de grandão, tá morando no Rio meio que foragido, né? Porque existiria ali, nas próprias palavras aqui do Chico Buarque, um confronto, lá na página 64 do livro Físico, né?
um confronto entre as milícias do Rio e as milícias de Campos, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar morando no Rio para fugir das milícias de Campos, né? Essa coisa toda. É o primo mais velho, tá? E é interessante que ele começa a anotar tudo num caderninho, né? Para não esquecer, porque ele tem péssima memória, então ele anota tudo num caderninho. Nesse movimento, ele arruma uma namorada, e essa namorada é uma figura muito interessante, né? Porque ela faz faculdade de letras e faz faculdade de jornalismo. Ela luta por causas sociais, essas coisas todas, né? E começa a namorar com o nosso protagonista. O nosso protagonista, outra coisa, né, que ele tem também aqui, que é muito interessante, né, nesse conto, né? Ele tem aquele problema, né, de fazer xixi nas calças, que se chama enurese, né? Quando ele está muito nervoso. É um problema que ele tem desde criança, né? Ele também agora, né, na vida de jovem, também continua tendo esse problema, né? E ele começa a namorar com essa menina, e olha que interessante, né? A garota, gente, é um conto muito irônico mesmo, né? A gente vai conhecendo as personagens, né? E cada vez mais trazendo uma informação nova, né? Vai se anunciando uma nova coisa aqui, né? Uma novidade, né? Nesse sentido. Aí a gente descobre, e as coisas vão aparecendo do nada na narrativa, né? Ele diz assim: à noitinha caminhamos de mãos dadas 5 quadras até a entrada do prédio onde mora seu outro namorado. Então a namorada do menino tem um outro namorado. Aí olha o que a gente descobre. Ela sempre sugere que eu dê uma subida, mas prefiro não ver os dois juntos, mesmo tendo aprendido a não ser possessivo. Compreendo sua afeição por ele, que é um homem mais velho, professor de história e militante de movimentos sociais. É ele que conta a ela, que por sua vez me conta dos grupos armados, né? Então, é um professor de história que faz parte de grupos armados contra a ditadura. Então, é nesse momento que a gente descobre, né, que esse conto se passa na ditadura. O nome do livro, né, é Anos de Chumbo, né? Então, olha que interessante, a garota tem um namorado que é um professor de história, um cara mais velho, né, além de namorar com ele. Aí no final do conto, gente, eu tenho que dar spoiler, não tem como, né? O garoto é interessante que esse conto ele parece um thriller, né? Vai acontecendo um monte de coisas, né, ao mesmo tempo, né? E a gente vai vendo, vai sentindo várias revelações, né? Aí no final do conto ele chega em casa, a namorada tá se pegando no quarto, né, do primo, né? No quarto dele também, né? Que ele dorme junto com o primo, né, mais velho, né? Tá se pegando com o primo, negão, né? E a namorada, ela dá vários indícios que também pega o primo, né? Porque a namorada, ela é ligada a movimentos sociais, a namorada bota o primo para estudar, o primo não gosta muito de estudar, né? O grandão, né? Essa coisa toda. Ela dá uma série de presentes, como livros, né? Material para ele estudar, essa coisa toda. Eles estão se pegando, né? E a mãe está dormindo com o delegado em casa, né? O menino ele tem uma certa ingenuidade, né? Esse nosso protagonista aqui. Então é muito interessante que no final do conto, né, essa noite acontece uma série de coisas. E a namorada vai embora, meio que, né, sem se fazer apercebida, apesar do menino ter visto, né? Ele pergunta para a mãe uma série de coisas, né? E a mãe vai dizer que o primo recebeu uma carta da mãe, né? E o primo sempre recebe cartas do pai e da mãe, né? O pai é o próprio pai dele, né? Do protagonista, né? Não é o tio. E esse pai, né, com essa mãe do primo estão na Colômbia, acho que é na Colômbia, né? O pai joga futebol na Colômbia e é um jogador de futebol famoso que fez a fama jogando no exterior, né? E que é negro, né? E o que vai acontecer? É muito interessante que o primo, né, vai visitar o pai e a mãe, né? Vai lá na Colômbia, né, para acompanhar a carreira do pai no exterior, né? E o nosso protagonista vai junto com o primo, né? Ele vai acompanhá-lo nessa viagem porque ele quer conhecer o pai
também. Então, se descobre que os dois eram irmãos, né? Esse final do conto é muito interessante, né? Ele ir junto com o primo, né? Para a Colômbia, né? Então, ó, termina assim o conto. Ó. Vamos pegar aqui essa última parte. Digo que, em último caso, o grandão, que é o primo, né? Me adiantará o valor da passagem. Mas ela já tinha sacado o dinheiro do banco na certeza que eu partiria com ele. A mãe dele mesmo já sabia que ele ia querer conhecer o pai, né? E já saca o dinheiro do banco. Acaba de fechar uma caixa de papelão com um bolo de laranja, que com um jeito de que cabe na minha mochila, e desce conosco no elevador até a entrada do prédio. Beijo-lhe os olhos e lhe rogo que pare com aquela choradeira, porque mandarei notícias e jamais lhe darei o desgosto. No asfalto da rua, olhando bem, dá para vislumbrar os vestígios de uma super bandeira do Brasil. Do Rio a Barranquilha são 6 dias de ônibus, né? Então eles vão lá, ele vai conhecer o pai, né, em Barranquilha, né, na Colômbia, e vai fazer uma viagem de 6 dias de ônibus, né? Tem muitas outras nuances nesse conto, não vai dar porque senão ficaria um vídeo imenso, né? Por exemplo, o irmão dele que joga futebol, né? Ele vai ter a carreira, né, suspensa, né, nesse sentido, porque um cara, né, negro, né, um zagueiro, vai cair em cima dele, ele vai ter problemas físicos, né, então a carreira dele vai ser suspensa. O irmão mais velho, né, vai se chegar, né, vai se aproximar do delegado, que é um cara super violento, super racista, né? Então ele vai criar uma espécie, o irmão mais velho dele, né, aposentado do futebol precocemente, né, tendo a sua carreira finalizada. Ele vai começar, ele sempre teve ódio dos primos, né, por saber que os primos seriam meio irmãos, né, por conta do pai, e ele vai criar um grupo de milícias para matar pessoas pobres e negras durante a ditadura, né? Vai ser um cara de extrema direita aí, né? Então é um conto muito interessante, tem muitas informações, muitas nuances e vale muito a pena de ser lido. Gente, curtam o canal, né? Passem aí para todo mundo os vídeos do canal, compartilhem. Essa é a forma da gente continuar crescendo. Esse é o maior canal de segmento da UERJ, né? E para que a gente possa crescer, a gente precisa de vocês, desse compartilhamento, da presença de vocês no nosso grupo de WhatsApp, né? Que lá a gente troca materiais, né? A presença de vocês aqui, comentando os vídeos, dando like, né, para que o YouTube entenda que o nosso canal ele faz um trabalho importante. Beijo grande, professor André, e rumo ao UERJ 2024. Simbora, galerinha! Valeu!